Alexa, ligar segundo andar. Tudo bem. Hoje é sábado, por volta de 7 horas da noite, eu decidi conversar com você sobre um assunto que eu acredito que seja muito importante para toda empresa. Então você consegue tirar 10 minutinhos só para me ouvir? Se quiser, pode até pegar um caderno e uma caneta, mas eu vou rapidinho aqui embaixo pegar um drink e eu já volto. Agora sim, voltei. Servidos? Então nesse vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre o caixa do nosso negócio? Preparados? Pegou o caderno e a caneta? Bom, vamos lá. A empresa vendeu, o faturamento aumentou, a equipe trabalhou muito, os pedidos entraram, mas chega no final do mês, você olha pra conta e pensa, pra onde que foi todo esse dinheiro? E essa situação é muito mais comum do que você imagina, e talvez você esteja vivendo isso agora. A sua empresa tem movimento, tem cliente, tem venda, mas o dinheiro nunca aparece o suficiente. Você trabalha cada vez mais, assume mais responsabilidades, aumenta o faturamento e, mesmo assim, continua preocupado com as contas do próximo mês. Não possui a famosa previsibilidade. E o mais perigoso é que, em algumas situações, vender mais pode piorar ainda mais o caixa da sua empresa. Parece estranho, mas é verdade, porque faturamento não é lucro. E lucro também não significa necessariamente dinheiro disponível no seu caixa. No vídeo de hoje eu quero mostrar por que uma empresa pode vender muito e continuar sem dinheiro. Eu vou tentar falar em torno de uns 10, 11 pontos aqui, mas para quem está chegando agora, eu sou Dai Mai, sou empresária e diretora da Brudini, uma indústria de imóveis de luxo na área da beleza e equipamentos para clínicas. Então, quando eu falo sobre vendas, custos, equipe, produção, estoque, metas, marketing, eu não estou falando apenas sobre algo que eu aprendi em livros, mas estou falando sobre algo que eu vivo essas decisões todos os dias. E uma das coisas que eu aprendi empreendendo é que o faturamento pode enganar muito a saúde da sua empresa. E é sobre isso que eu quero te ajudar neste vídeo aqui, porque quando o número das vendas aumenta, a primeira sensação é de que a empresa está crescendo e ganhando mais dinheiro. Mas nem sempre isso está acontecendo. Às vezes a empresa ela está apenas trabalhando mais, movimentando mais dinheiro e assumindo mais compromissos. E assumindo mais compromissos sem necessariamente ficando mais lucrativa. Vamos começar pelo ponto mais importante. Faturamento não é dinheiro disponível. Mas faturamento é tudo aquilo que a empresa vendeu durante determinado período. Mas isso não significa que todo esse dinheiro já entrou na conta. Mas imagina que a sua empresa vendeu ali 500 mil reais em um mês. Esse número pode parecer excelente, mas parte dessas vendas pode ter sido parcelada em 5, 10, 12 vezes no cartão. Então, apesar da venda ter sido registrada agora, o dinheiro vai entrar durante os próximos meses. Só que as despesas para entregar essa venda podem chegar muito antes. Por exemplo, pode precisar comprar matéria-prima, pode precisar pagar a equipe antes, pagar imposto, comissão, frete. Resumindo, produzir e entregar o produto antes de receber o valor completo do cliente. E é nesse momento que muitas empresas começam a ficar na corda bamba, sabe? Elas vendem, mas precisam financiar a própria operação. O produto ele já foi entregue, o custo já aconteceu, mas o dinheiro ainda não entrou completamente. Por isso que uma empresa pode ter sim um faturamento alto e mesmo assim enfrentar dificuldades para pagar as contas. Porque não basta saber quanto você vendeu, mas você precisa saber quando esse dinheiro vai entrar e quando que as despesas relacionadas àquela venda precisarão ser pagas. Isso porque essa diferença de tempo pode comprometer completamente o seu caixa. Existe uma ideia muito comum entre os empresários: vender mais também custa mais. Se o dinheiro não está sobrando, precisamos vender mais. Só que antes de tomar essa decisão, você precisa entender se vender mais realmente vai melhorar o seu resultado. Porque dependendo do negócio, aumentar as vendas também significa aumentar os custos. Você vai precisar comprar mais materiais, em algumas ocasiões vai decidir aumentar a equipe ou até pagar mais horas extras. Ou seja, o crescimento ele também consome dinheiro. Por isso uma empresa pode crescer muito rápido e acabar sem caixa para sustentar esse crescimento, sabe? Não porque o negócio seja ruim, não é isso que eu tô falando, mas porque a empresa ela começou a assumir compromissos antes de ter uma estrutura financeira para isso. É como tentar acelerar um carro sem verificar se existe combustível suficiente para chegar até o destino. Por isso que eu gosto tanto da previsibilidade na área financeira de uma empresa, porque crescimento sem planejamento financeiro pode sim transformar uma oportunidade em um grande problema. Um outro motivo muito comum é quando a empresa ela não sabe quanto realmente ganha em cada venda. Muitas empresas conhecem o preço da venda, mas não conhecem o custo completo daquela venda. Vamos imaginar aqui que você vende um produto por 10 mil reais, certo? À primeira vista, parece que a empresa ganhou 10 mil reais ali, ó, no caixa.
Bom, mas desse valor você precisa retirar a matéria-prima, a mão de obra, os impostos, a comissão, o frete, as despesas de marketing, despesas de embalagem, os custos de marketing, todas as outras despesas envolvidas. Depois disso, quanto realmente sobrou, é isso o número que importa, porque às vezes a empresa possui um produto que vende muito, movimenta a equipe inteira e gera um faturamento muito bonito, mas no final deixa uma margem muito pequena. Em alguns casos, um produto mais barato ou menos vendido pode deixar um resultado muito melhor. Por isso, não adianta comemorar apenas o produto que mais vende, mas você precisa descobrir qual produto realmente contribui para o lucro da sua empresa. Um outro detalhe muito importante é o retrabalho. Quando um produto precisa ser refeito, quando existe um erro de produção, quando acontece uma nova entrega, ou quando uma equipe precisa gastar mais horas corrigindo um problema, tudo isso reduz a margem de venda. Que muitas vezes esse custo ele não aparece de uma forma clara, sabe? A empresa ela acredita que teve lucro, mas parte daquele dinheiro foi consumida por erros que não estavam previstos. Um outro problema seria a precificação. O preço foi definido sem considerar todos os custos. Muitos empresários definem o preço, o valor, olhando só para o concorrente. Eles pesquisam quantas outras empresas cobram e tentam fazer algo parecido. Mas empresas diferentes possuem estruturas de custos diferentes. O concorrente pode comprar matéria-prima em maior volume, pode ter uma outra tributação, pode trabalhar com uma margem menor, pode ter também uma estrutura mais enxuta ou um modelo de produção completamente diferente. E também existe a possibilidade do próprio concorrente estar cobrando errado o valor do seu produto. Então, quando você copia o preço de uma outra empresa sem conhecer os próprios custos, pode estar copiando também o problema financeiro dela. Porque o preço ele precisa considerar quanto custa produzir ou entregar, quanto que custa manter a empresa funcionando, os impostos, a comissão, a margem que o negócio precisa gerar. Caso contrário, você pode vender muito e perceber tarde demais que cada nova venda está aumentando o trabalho, mas não está aumentando o resultado, que é o que mais importa. Um outro ponto que merece muito a sua atenção são descontos. Às vezes o desconto parece pequeno, 5%, 10%, 15% ou uma condição especial para fechar rapidamente. Só que esse desconto não sai do faturamento inteiro da empresa, mas na prática ele costuma sair diretamente da margem. Vamos lá, imagina um produto que seja vendido ali por 10 mil reais e depois de todos esses custos deixa 2 mil reais de margem. Se você dá 1.000 reais de desconto, você não reduziu o seu resultado em apenas 10%, mas você pode ter reduzido pela metade o dinheiro que aquela venda deixaria para sua empresa. Analisou sobre isso? Por isso o desconto ele precisa ser calculado. Ele não pode ser apenas uma reação automática sempre que o cliente pede. Em alguns casos pode ser melhor oferecer uma condição diferente, um prazo, um benefício ou algum outro valor agregado sem destruir a margem da venda. Por isso sim que chega para nós clientes falando, mas o concorrente está dando 15, 20%. Só que nós não trabalhamos dessa forma, certo? E vender não é apenas fechar pedido, mas é fechar um pedido que também seja saudável para você. Um outro motivo também é quando o dinheiro não sobra, são as pequenas despesas que passam despercebidas. Uma assinatura aqui, uma compra emergencial ali, um frete que ficou a mais caro ou uma taxa bancária. Só que separadamente esses valores podem parecer pequenos, mas quando se repetem todos os meses, começam a consumir uma parte importante do seu resultado. O problema não é gastar, até porque toda empresa precisa gastar para funcionar. Só que o problema é não saber se aquela despesa que está ali realmente está trazendo algum retorno. Por isso, periodicamente, é muito importante olhar para todas as despesas e perguntar: isso ainda faz sentido? Isso ainda está sendo usado? Existe uma forma melhor de fazer? Porque compras feitas com urgência costumam sair mais caras. E uma empresa desorganizada frequentemente paga o preço da própria pressa. Agora, o ponto mais delicado de todos, eu imagino, é quando o dinheiro está misturado, CPF e CNPJ. Quando o dinheiro pessoal do empresário está misturado com o dinheiro da empresa, fica muito difícil de entender o resultado real do negócio. A empresa paga uma despesa pessoal, depois o sócio coloca dinheiro de volta, depois retira o outro e usa o cartão da empresa, faz uma transferência, paga um boleto ali e no final do mês ninguém sabe exatamente quanto que a empresa gerou e quanto foi retirada pelos sócios, a famosa DL. Isso cria uma falsa sensação. E às vezes o empresário acredita que a empresa não dá dinheiro, mas está retirando os valores sem perceber. Só que em outras situações acredita que o negócio está saudável, mas está colocando dinheiro pessoal constantemente para manter a operação funcionando.
porque tem os dois lados, né? Por isso, é essencial existir uma separação. A empresa, ela precisa ter as próprias contas. O empresário precisa definir uma retirada organizada e qualquer movimentação entre pessoa física e pessoa jurídica precisa ser registrada. Sem isso, você olha para a conta bancária, mas não enxerga a realidade. Mas quer ver um outro erro comum também? Você olha para o saldo da conta e imagina que é o lucro. Pois é. O empresário abre a conta da empresa, vê um saldo positivo e pensa: nossa, esse mês eu tô com dinheiro sobrando. Mas aquele dinheiro pode ter sim um destino. Pode ser o valor dos impostos que vence na próxima semana, pode ser o pagamento dos fornecedores do dia seguinte, pode ser a folha salarial, pode ser uma entrada recebida antecipadamente de algum cliente para um produto que ainda vai ser produzido. Por isso, o saldo bancário, ele não é lucro, mas você precisa enxergar o que existe para receber e principalmente tudo aquilo que existe para pagar. Justo porque uma empresa pode ter dinheiro na conta hoje e estar entrando em problema financeiro daqui 15 dias. Da mesma forma, ela pode estar com um saldo mais baixo hoje, mas ter vários recebimentos previstos. O importante não é olhar somente para a fotografia de hoje, sabe? Mas é olhar para o filme dos próximos meses. Previsibilidade. Um outro ponto também é entender para onde o dinheiro está indo. E é preciso ter uma projeção, você precisa colocar uma mesma visão. Quanto existe na conta, quanto que a empresa tem para receber e quais datas esse dinheiro vai entrar. Quais contas precisam ser pagas e quais datas elas vencem. É o famoso relatório ali, entradas, saídas, previsibilidade, registro, sabe? Ter tudo certinho ali diariamente. Mas para isso você não precisa começar com um sistema complexo, mas pode começar com uma planilha bem organizada, porque quando você identifica antecipadamente que vai faltar dinheiro, ainda existe um tempo para tomar certas decisões. Você pode renegociar um prazo, você pode antecipar um recebimento, você pode reduzir uma compra, pode adiar uma despesa que não seja essencial para aquele momento, você pode estar criando uma estratégia de vendas e rever condições comerciais. Mas quando você descobre o problema ali, somente no dia, na hora que a conta vence, suas opções elas ficam muito mais limitadas. A gestão financeira ela não serve apenas para registrar o que aconteceu, mas ela serve para ajudar você a tomar decisões antes que o problema aconteça. E se hoje eu percebesse que a empresa está vendendo, mas se o dinheiro não está sobrando, eu começaria aumentando as vendas. Primeiro, eu levantaria algumas informações, tá? Quanto que a empresa faturou nos últimos meses? Quanto desse dinheiro realmente entrou? Quanto que ainda existe para receber? Quais são as despesas fixas mensais do meu negócio? Quanto custa produzir ou entregar cada produto? Qual que é a margem de cada produto ou serviço? Quais vendas possuem prazos muito longos? Quais contas precisam ser pagas antes do cliente entrar? E quanto está sendo perdido com desconto, retrabalho e desperdício? E falando da atualidade, eu pediria ajuda para o Cláudio para me ajudar a analisar e ver para onde que eu conseguiria estar indo. Detalhe, gente, quais compromissos financeiros existem para os próximos 30, 60 e 90 dias. Com essas informações eu tenho bastante, né? Mas com essas informações eu tentaria identificar o principal vazamento. Porque muitas vezes não existe apenas um problema, mas geralmente existe um ponto que está causando uma parte muito maior do impacto. Pode ser uma precificação errada, pode ser um prazo de recebimento, pode ser uma despesa muito alta, pode ser um produto com pouca margem ou até um estoque parado. Mas antes de agir, você precisa descobrir qual desses problemas está acontecendo dentro da sua empresa. Porque é claro que toda empresa ela precisa vender. Sem vendas, nenhum negócio sobrevive. E quando a gente abre um CNPJ, é justamente para o CNPJ ter lucro, né? Mas vender não pode ser o seu único objetivo. A empresa ela precisa vender com margem, precisa receber no prazo certo, precisa controlar os custos, precisa planejar o caixa e precisa gerar resultados para os sócios. Caso contrário, o empresário ele fica trabalhando apenas para movimentar o dinheiro. O cliente paga, o dinheiro entra, os fornecedores recebem, a equipe recebe e o empresário continua sem enxergar o resultado de todo o esforço. E isso gera uma frustração enorme e uma baita dor de cabeça. Porque você vê o crescimento do faturamento, mas não sente que a empresa está ficando mais forte. Então, quando a sua empresa vende, mas o dinheiro não sobra, a resposta nem sempre é vender mais, mas sim analisar as métricas e os gargalos do seu negócio. Então, assim, é o meu ponto de vista, tá? O faturamento, ele é muito importante, mas o que mantém uma empresa viva é o caixa. E o que permite que ela cresça de verdade é o lucro. Uma empresa saudável não é apenas uma empresa
que vende, mas é uma empresa que entende quanto ganha, controla o dinheiro e consegue transformar o resultado das vendas em crescimento. No próximo vídeo eu vou mostrar os principais números que todo empresário deveria acompanhar no seu negócio, mesmo que você não goste de finanças. E me conta aqui, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Se você tiver algum conteúdo que eu possa fazer para trazer no próximo vídeo, é só escrever aqui embaixo. Muito obrigada por tudo. Se você não me segue ainda, deixa um like nesse vídeo, curte nossa página e até o próximo vídeo.